dia, boa tarde ou boa noite. Você é muito bem-vindo a mais um TinaCast. Estamos aqui iniciando mais um com outro convidado especial. O cenário aqui é um cenário conhecido, mas o nosso convidado também é conhecido, mas um tema interessantíssimo e de muito teor para a gente, né, Guel? Exatamente. Eu quero cumprimentar a cada telespectador, se assim a gente pode falar, cada internauta, né? É um prazer estar aqui com vocês nesse programa que está cada vez mais crescendo em audiência, né, crescendo em conteúdo, em conhecimento. E que bom que eu estou aqui hoje, me sinto lisonjeado pelo convite, né, por estar compartilhando aqui um pouco desse conhecimento que é tão salutar, que é o conhecimento que adquirido através da lição da Escola Sabatina. Pronto, Miguel, teu nome foi aclamado desde muito. O problema é a gente conseguir a agenda, né? Mas graças a Deus, Dani mexeu sozinho ali e conseguimos com o Miguel hoje. Verdade. E vamos dar continuidade no estudo da lição, Êxodo. O que você vem achando? Porque os adultos são com a lição bem semelhante, né, Miguel? Isso, exato. O que você vem achando desse estudo aí do trimestre? O que você está sentindo até então? A lição da Escola Sabatina é sempre uma descoberta, né? Sim. A gente muitas vezes passa pelos livros da Bíblia e a gente acha que entende em sua plenitude, mas na verdade a lição vai trazendo alguns outros detalhes que a gente vai conhecendo e a gente vai ficando surpreso com o conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Verdade. E tem sido assim com essa lição de Êxodo, né? Êxodo a gente sempre são aqueles primeiros livros da Bíblia. Se a gente de fato se atém a fazer o ano bíblico e a gente começa por aqueles livros, muitas vezes aquele livro, aquela história vai ficando um pouco pesada, sim, né? A gente vai vendo o povo saindo do Egito, a fuga, a lei dada por Deus, mas a lição ela traz alguns detalhes que vão trazendo um conhecimento melhor para a gente, mais profundo. Então eu acho muito interessante. Pois é, rapaz, e a gente caiu logo na lição, para que você que está perdido, a gente está falando da 11ª lição. Esse já é o 30º episódio do Tina. A gente vai gravando. Olha aí. Só. A princípio a gente consegue ir gravando. São 30 episódios já. E a gente caiu bem na questão da casa de Deus, que fala ali sobre santuário. Ó, esse negócio que atrás foi Guel, viu? Não fui eu, não. Guel trouxe a ali. A mobília da casa divina. E ele fez uma pregação tem pouco tempo sobre o santuário, foi fantástica. Você não viu, perdeu. Eu acho que foi transmitida, Não foi. Não, então perdeu mesmo. Mas foi muito boa, e a lição dessa semana também está muito bacana, sabe, Guel? Eu tenho começado pela parte da comunidade, o pessoal já está acostumado com isso, e a galera toda que está fazendo comunidade é a galera da onde eu morava. Então, legal. assim, acabou caindo. Quando eu vi, é o pessoal da Sura, o pessoal da NR, é da União onde eu morava, da UNOB. Eu ouvi você comentando, inclusive, no episódio passado, você falando com o Éricles. Sim, verdade, que eu conheci o rapaz. Jogava bola com o pastor Tiago Paixão, que fez o último, e esse é Marcos Vinícius Godoy Moreira. Ele não é pastor, mas ele é coordenador jovem lá do Maranata, na Sur. Não conheço ele, mas comecei a seguir ele veio me seguir de volta, porque ele é amigo da minha esposa. Eles eram da mesma cidade e tal. Então, Marcos, algum dia chegar para ti, um abraço aí, abençoado. Abraço, Marcos. Mundo pequeno, né, Gustavo? Mundo pequeno demais. E nessa parte de comunidade, o Marcos ele estava contando aqui para você que deu uma olhada, que ele morava numa cidade chamada Apuí. Apuí não é em Rondônia, ele fica no estado do Amazonas. E para você chegar em Apuí, realmente já é um desafio. Porque você encara pelo menos 400 quilômetros de Transamazônica. Nossa. Então, assim, é um BO. E ele falava que nem morava em Apuí, ele morava numa vila que ficava 200 quilômetros depois de Apuí. Então, não sei se é uma vila de Jacareacanga, não, Jacareacanga já é município do Pará. Enfim, tem várias vilas lá, várias vilinhas. E ele conta que lá nessa vila dele tinha uma igreja, e a igreja central ficava em Apuí, e para o pastor conseguir visitar eles, o pastor tinha que andar mais de 200 quilômetros de moto. Então ia o pastor e a esposa para poder ir para a igreja. E aí era aquela dificuldade, chegava cheio de poeira e não sei o que, aqueles buracos. E a família dele resolveu criar um quartinho pastoral em casa para receber o pastor e a esposa. E aí eu achei legal porque ele coloca aqui que ele considerava um privilégio poder receber o pastor em casa. E ele faz esse paralelo com Deus, né? E a gente vai falar sobre o santuário, né? Você de novo que está perdido. A casa de Deus é o tema da nossa lição. E ele vem trazendo ali que era sempre um privilégio estar ali e que Deus ele também gostaria de habitar conosco. Então, assim como os pais dele preparou um local especial
nós também precisamos ter esse local especial. E também, assim como ele tinha como um privilégio receber o pastor e a esposa em casa, que nós também podemos, às vezes, trazer isso como privilégio para a nossa vida. Exato. Essa proximidade com Deus. Você chegou a dar uma olhada nessa comunidade? Dei, o que você achou dei uma olhada nessa temática que foi abordada, e isso me fez recordar, inclusive, de quando eu estava prestes a casar, e a gente procurando uma casa adequada, né, para que a minha esposa e eu estivéssemos ali, enfim, e surgiram algumas oportunidades. Uma delas, inclusive, na verdade eu vou falar algo que é contrário a isso, né, e depois eu vou falar uma outra parte. Um amigo meu da igreja central, inclusive, ele era colega de uma menina, amiga dele, trabalhavam juntos na faculdade, e essa menina estava procurando alguém para comprar a casa dela. Tinha colocado a casa dela à venda, uma casa muito bonita, inclusive eu fui olhar essa casa, e ela inclusive estava vendendo essa casa com um valor muito abaixo do mercado. Por quê? Porque ela tinha um vizinho que muitas vezes ele embebedava, ele era usuário de drogas, né? Então ele causava muito tumulto, e isso estava assombrando não somente a vizinhança, mas ela também, né? Sim, que ela era vizinha direta dele. Nossa! Então eu fiquei pensando, enquanto dava uma olhada nesse tema, eu fiquei pensando como que deve ter sido a vida dela convivendo com alguém dessa forma, né? Sendo assombrada por alguém dessa forma. Ter um vizinho que não é um bom cidadão, na verdade, nos faz querer rechaçar a sua presença, né? E isso foi tão grave para a vida dela que ela estava querendo vender a casa por um valor bem menor para que ela pudesse ir para longe, para distante desse camarada, né? Então, enquanto eu lia esse tema, essa abordagem, eu fiquei pensando nesse contexto, né, da vida de alguém que não tem alguém que ela possa confiar, ou alguém que traz alguns transtornos para a vizinhança, né? E nesse caso, ele trazia esse transtorno para ele. E você falando aí me veio a ideia, porque assim, no nosso âmbito espiritual, nós sempre teremos alguém. Existe Deus que bate a porta, e se a gente abrir, né, ele vai estar ali com a gente e tal. Exato. Mas existe também o vizinho mau. Sim. Que ele acaba invadindo sem querer ou não querendo. Então, às vezes, é melhor a gente receber um vizinho bom do que deixar muito vazio, porque uma hora ou outra vai ter um... Eu trouxe esse comentário dessa forma, porque, obviamente, o oposto ele é verdadeiro. Claro. Né? Então, se ela foi afugentada por esse vizinho, se ele fosse um vizinho, um bom cidadão, né, que tivesse ali os seus princípios, que fosse uma pessoa amável, com toda certeza ela não iria querer sair dali. Claro, né? E da mesma forma, com Deus, nós temos um vizinho que é Deus, né? Então a gente vai sempre querer essa proximidade com ele, por conhecer o seu caráter, por saber que ele é bom, que ele é amável, né? Que ele é misericordioso, que ele é longânimo, enfim. E é nosso rolê falar sobre Casa de Deus. Eu vou pedir para os editores magicamente, então, colocar essa tirinha aí. E, Guel, fala pra gente, já que a gente tá falando sobre todas as benevolências de Deus, o que você achou da tirinha? Quais foram as suas primeiras impressões? Certo. O que a gente vai falar a respeito dessa Casa de Deus aí? Ok. A tirinha, nós temos uma personagem que se indaga, né? Sim. Ela se pergunta, será que Deus, de fato, deseja morar entre nós? Será que ele gosta de morar entre nós? E depois nós temos aqui a figura do santuário, que é a casa de Deus que foi construída para ele, e depois nós temos a figura de Cristo como o tabernáculo divino que esteve conosco, né, que morou entre nós, o Deus conosco, o grande Emanuel. Mas com base nessa tirinha, me vem à mente a questão relacional de Deus. Será que Deus, de fato, ele gosta de morar entre nós? A minha resposta é sim. Ele gosta. Por quê? Porque Deus ele é altamente relacional. A gente vê Deus com essa queda por relacionamentos quando a gente lê o livro de Gênesis. Sim. Quando Deus ele termina de criar o mundo, termina de criar todas as suas criaturas no sexto dia, e no sétimo dia ele detalha aquele dia, ele separa aquele dia para estar com a sua criação. Né? Por que ele fez isso? Porque ele é um Deus altamente relacional. Então, alguém que de fato é altamente relacional, ele quer se socializar com os outros. Né? E na figura de Deus, ele quer se socializar com as suas criaturas. Então, a minha resposta é sim. Com certeza. Deus ele gosta de estar no meio de nós. E claro, nós não somos as pessoas perfeitas e dignas da presença divina.
Todavia, ele tem nos moldado, ele tem nos transformado, né? Cristo esteve aqui justamente para isso, para nos ensinar a nos achegarmos até esse Deus que é altamente relacional. Pronto, eu não tinha olhado essa terceira tirinha, e é verdade, né, que é Jesus como tabernáculo, isso. E conforme você vai falando, realmente vem primeiro a indagação da moça, né, ela fala, será que Deus gosta mesmo de estar com a gente? E aí vem duas respostas, a resposta do tabernáculo, que não era um local ok, porque era um deserto, né, Justo. Mas Deus fez questão de estar ali com o povo, e também no tempo de Jesus, que também não era um ambiente ok, não havia uma receptibilidade boa ali para Jesus, e mesmo assim ele fez questão de estar lá com a galera. Exato. E, então, Gustavo, isso é tão interessante porque a palavra grega para habitou, quando João ele descreve que o verbo se fez carne e habitou entre nós, no grego ali, a tradução correta deveria ser tabernaculou. Então, e o verbo tabernaculou, ou seja, Deus montou a sua morada em Cristo, e por isso ele é chamado de Deus conosco, e de fato ele morou entre nós, né? Fazendo-se homem, né? Revestindo-se ou vestindo-se da nossa humanidade. Ele tabernaculou entre nós, ele morou entre nós. E aí vem já de cara o nosso início de lição, ali domingo, fala sobre vamos ser vizinhos, e eu separei perguntas aqui para ti, Guel. Você já teve um amigo que era seu vizinho, mas aquele amigo mesmo, quer seja de menino, de maior, já teve um amigo que era seu vizinho? E se você já teve, o que você faria por ele? Olha, eu não apenas tive um vizinho, mas eu tive alguém em quem eu poderia confiar sempre. E aí eu vou contar uma parte da minha vida que a gente vai tocar também na questão do casamento. Quando eu estava saindo de casa como solteiro, e estava me casando para estabelecer um lar com uma nova pessoa, no caso a minha esposa, nós conseguimos morar em uma casa que era praticamente de frente à casa dos meus pais, né? Tem gente que ia falar, minha não quero não. Exatamente. Mas eu consegui uma casa que a casa dos meus pais ficava do outro lado da rua e tinha apenas um lote vago. O lote vago que ficava ao lado da casa dos meus pais ficava de frente para a minha casa. Então, se eu pudesse amarrar uma linha na janela, era uma casa de 2 andares, onde eu morei, se eu pudesse amarrar uma linha da janela do meu quarto até, quem sabe, a cozinha dos meus pais, minha mãe poderia passar alguns mantimentos quando faltassem lá em casa. Tava fácil. Então, assim, tava fácil. Então, assim, morar próximo dos meus pais foi muito bom, porque eu tive muito a ajuda deles. Apoio. Principalmente quando o meu filho nasceu. Então, a proximidade, né, a distância reduzida, para que a minha mãe pudesse auxiliar a minha esposa, né, quando ela estava amamentando, quando ela estava se recuperando ali da questão do parto. Então, foi primordial para mim. Então, assim, ter um bom vizinho, que não era apenas um amigo, mas que era também o meu pai, que era a minha mãe, a minha irmã mais velha e a mais nova também moravam nessa casa. Então, para mim, foi de singular importância. Tê-los ali por perto foi de singular importância. Eu era menino, minha mãe, ela sempre cuidou muito da gente, né? E aí ela não deixava ter qualquer amigo. Mas eu lembro que eu consegui fazer um amigo chamado Otávio Procópio. E ela permitia, eu morava numa esquina e ele morava na outra esquina. A minha casa era subesquina. Tinha a Janaína que morava na esquina e a gente. E aí na outra esquina da mesma quadra, morava o Otávio. E aí minha mãe fala assim, ó, você pode brincar com o Otávio. Ela não deixava a gente ir pra rua. Então não sei o que é empinar uma pipa, jogar uma bolita, só podia brincar no quintal de casa com o Otávio. Certo. Porque ela conhecia os pais e tal. E eu e o Otávio, e a mãe do Otávio a mesma coisa. E a gente se via todos os dias, mas eu aprontava muito. E eu lembro que teve uma vez que minha mãe, era assim, eu estudava de manhã, chegava à tarde, ou eu ia pro Otávio ou o Otávio vinha pra minha casa. Certo. A gente passava a tarde brincando. E tem uma vez que eu aprontei, minha mãe falou assim, olha, você vai ficar de castigo e essa semana você não vai lá na casa do Otávio. Nossa. E nem o Otávio vai poder vir aqui. E aí o Otávio veio, né, porque eu não apareci, ele apareceu. E aí minha mãe falou, ó, o Gustavo tá de castigo e tal, então hoje não vai ter essa brincadeira. Beleza, voltou. No segundo dia a gente já tinha ficado muito agoniado. E aí o Otávio foi pra lá e ele falou assim, amigo, você ainda tá de castigo? Eu falei, tô. Aí ele, vamos lá falar com a sua mãe? Eu falei, vamos. E aí a gente foi. E ele, assim, não tinha me falado nada, mas ele chegou com a ideia pronta. E ele juntou comigo, nós fomos lá pra minha mãe, ele falou assim, tia, vamos fazer o seguinte, ó.
a senhora bate no Gustavo e em mim, e aí acaba o castigo. Olha só que legal. Que era pra, né? Então, assim, quando eu. Se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar, eu falo assim, ó, já que tá tendo esse castigo, que tal você bater? Você pode bater nele e em mim, e aí você libera a gente do castigo e fica tudo certo. Sim. E realmente, quando a gente tem um vizinho próximo, a gente pode contar com ele. Claro que minha mãe não bateu, ela ficou com dó e liberou o castigo. Mas, assim, a lição ela vem falando o quão é emocionante, o quão é legal. Quando a gente tem um vizinho, as verdadeiras amizades, elas acabam acontecendo de uma forma não forçada. Elas não devem ser forçadas, simplesmente acontece. Eu tenho um amigo muito forte aqui na igreja, que é Gabriel, o Gaps. Gabriel. E a nossa amizade foi assim, ela desenvolveu, cara. Foi desenvolvendo, e a gente é amigão demais. Sim. A gente manda mensagem, divide, compartilha BO. Ele vai para Belo Horizonte, a gente se encontra em Belo Horizonte, aqui e tal. E é algo que flui naturalmente. Sim, não tem como ser forçado. Exato. E ele só acaba trazendo que Deus ele também quer ter uma amizade. Deus ele se esforça desde sempre para que ele consiga ter uma amizade com o seu povo. Exato. E ele acabou querendo ser vizinho da galera ali. E eu queria que você dê uma olhada nessa lição de domingo, né? De Deus querendo ser vizinhos, propondo para eles. O que você conseguiu destacar deste ponto da lição? Eu creio que a gente precisa compreender que, além de Deus ser o nosso Criador, ele é também Pai. Sim. Né? Um pai, ele sempre quer estar por perto. Hoje, infelizmente, você ainda não inaugurou, né, a paternidade, obviamente. Mas já tem planejamento, com toda certeza. Deus quem sabe. Não me complica, Guerra. Na minha função de pai, na verdade, infelizmente, hoje a gente tem que se separar, porque os meus filhos precisam vir para a escola, eu preciso ir para o meu ambiente de trabalho, então a gente se separa. Mas quando eu chego em casa e eu vejo que os meus filhos estão bem, que estão saudáveis, que estão felizes, e eles me recebem com abraço, com amor, aquilo para mim é muito satisfatório. Tem preço. É muito feliz, não tem preço. Então, o desejo que eu tenho é de nunca me separar deles, de sempre estar ali próximo deles, para educar, para acompanhar, né, para aconselhar e para viver junto, né, para aprender com eles também. Sim. Então, assim, eu creio que com Deus é da mesma forma. Deus ele quer estar próximo dos seus filhos, porque ele não é apenas criador, mas ele é também pai. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que sempre quer estar perto. Eu creio que, embora para mim tenha sido uma felicidade enorme estar próximo dos meus pais, né? E eles me auxiliavam muito, obviamente que isso era uma via de mão dupla, porque eu também ajudava-os bastante, né? A minha mãe vira e mexe ia lá e falava assim, ô Guel, queimou a lâmpada lá de casa, né? E meu pai não se atinha tanto a esses detalhes, eu que ia lá e arrumava, um chuveiro que queimava, enfim. Mas não é só por ocasião do serviço. Eu gostava de morar próximo dos meus pais porque eu os amava. Sim. E os amo, obviamente. E os meus pais também sentiam o mesmo por mim. Então, estar próximo para que a gente possa externar os sentimentos é algo que tem uma singular importância. É algo que é primordial para a vida de qualquer pessoa que deseja se socializar. Então, estar próximo dos meus pais foi bom por ocasião disso. E eu creio que Deus ele também gosta de estar próximo dos seus filhos para que os seus filhos possam sentir o seu amor, a sua bondade e todos os atributos que ele tem. Quando a gente fala ali do Êxodo, a gente já vinha acompanhando ali, Deus ele estava buscando se revelar para a galera, ele já tinha mostrado o poder dele através da libertação lá com as pragas, certo. Ele também já tinha revelado os valores e princípios essenciais através do mandamento, e agora ele estava literalmente falando assim, eu vou morar entre vocês, e a Alice destacou algo que eu achei muito legal aqui, foi que ele pegou e falou assim, vocês vão construir algo certinho para mim, então Moisés vai no povo e fala assim, gente, a gente precisa dessas coisas, quem trouxer de bom grado, sim, tá tudo certo, não força ninguém, não fica ali papapá no pé. Então não era necessário que todo mundo contribuísse, ele só queria que as pessoas tivessem com o coração aberto. Justo. Assim como hoje eu moro com meus pais, aí meus irmãos moram longe, eu fico fazendo fusquinha. Assim, eles não pediram que eu viesse, que meu... Na verdade, minha mãe sempre pedia, né? Vocês podiam vir pra cá, tá? Mas olha nunca aí, assim, nunca muito forte. Mas, assim, querendo ou não, eles não forçaram ninguém a vir. E eu vim hoje, por eu estar aqui, todo sábado eu almoço comida de mamãe. Meu irmão e minha irmã, há quanto tempo não sabem o que é isso? Então existe, querendo ou não, um benefício ou outro. E com Deus era a mesma coisa. Ele não queria forçar algo, ele não quis ali puxar alguma coisa aqui ou outra ali. Mas aqueles que estivessem dispostos,
eles também conseguiriam receber alguns benefícios e teriam essa benevolência. Assim como hoje. A gente fala sobre muita questão, a questão da fidelidade, não só no dízimo e oferta, mas a fidelidade no estilo de vida de viver com Deus. Exato. Nós acabamos recebendo um privilégio muito maior e ele não força ninguém. Você com não certeza. Quer seguir, tá de boa, mas quem seguir acaba tendo um benefício ou outro. Agora, lá vem uma pergunta para ti, Guel. Quando a gente tem benefício, querendo ou não, a gente recebe algumas coisas e tal. Às vezes a gente acha que merece, às vezes acha até que não. Mas a lição, ela vem trazendo um outro tema que fala sobre revelar, ocultar e restaurar. E ela trabalha um pouquinho sobre o quanto a gente, o que a gente recebe e como a gente responde aquilo que recebeu. Você já recebeu ou já recusou fazer alguma coisa por não se achar preparado ou capaz para aquilo? Já. Muitas vezes. Tem um exemplo para você lançar na roda aí? Tem, assim, um exemplo que está bem próximo da gente, né, nesse meio igrejeiro que a gente costuma dizer, mas a primeira vez que eu recebi o convite para trabalhar na liderança do Ministério Jovem, né, e trabalhando ali como líder de jovens, eu recusei, porque eu me achei pequeno demais para um ministério tão grande e tão vasto, né? E assim, naquela ocasião eu percebi que eu não conseguiria de fato tocar o barco. Quando na realidade eu creio que ninguém se sente suficiente. Né? A gente precisa do apoio divino para que a gente possa conseguir realizar as coisas. Todavia, naquela ocasião eu não tinha essa premissa, então eu recusei. Hoje, obviamente, eu costumo não recusar. Nesse contexto de igreja, quando eu recebo alguma tarefa, algum convite, eu costumo não recusar, embora ainda me sinta pequeno. Mas hoje eu já conheço a premissa de que Deus ele quer realizar coisas através de mim, mas ele não espera que eu realize sozinho. Ele quer cooperar comigo, né? Então, quando geralmente nós recebemos um chamado, Deus ele está dizendo assim, olha, eu preciso de um cooperador para que eu possa trabalhar nisso. E nós devemos nos colocar como instrumentos. Sim, colocar à disposição. Deus em si ele não precisava de um local físico quando ele pediu ali um santuário. Não precisava de uma barraca para ele se abrigar como as pessoas precisavam ali. Mas ele queria estar no meio da galera, porque Deus ele sentiu que a ausência, a lição até fala, a ausência da manifestação visível de Deus, ela era um desafio para a humanidade. Então o pessoal, eles estavam muito acostumados a estar no meio dos egípcios, onde eles tinham vários deuses, vários isso, vários aquilo, e às vezes eles tinham essa dificuldade de se relacionar ali e tal, e aí Deus vai e pede para que construa um santuário para auxiliar a galera, para que eles começassem a entender, né? Nós temos inclusive os móveis ali e tudo. Isso, a mobília, né? Que eles acabavam ajudando a galera a entender. E já vai a dica do quiz aí, viu, galera? Fica atenta para uma dica de quiz, porque a lição ela fala que o propósito do santuário era revelar, ocultar e restaurar. Exato. Né? E os próprios móveis, eles acabavam revelando isso, né? E eu queria que Guel explanasse um pouquinho mais pra gente o que seria esse revelar, esse ocultar, esse restaurar. O que você sentiu dessa parte aí da lição? Na verdade, nós temos o santuário, a montagem do santuário acontecendo ali mais ou menos no capítulo 25 do livro de Êxodo. Texto da semana, viu, miserável? Se você não lê, corre para ler. 25, versículo 8, Deus diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando nós folheamos a Bíblia para trás, nós temos ali todo o contexto de Deus guiando o povo no deserto e de Deus encontrando com o povo no Monte Sinai. Sim. E para nós que já estamos acompanhando todo esse histórico, né, já temos acompanhado, melhor dizendo, todo esse histórico nas semanas passadas, nós vimos que o povo temeu e tremeu diante da presença de Deus no Monte Sinai. Tanto que eles falaram, Moisés, fala lá, que nós não queremos falar, não. O povo chegou a dizer isso, Moisés, fala você a nós, porque se Deus falar, nós morreremos. Então, o santuário serviu para que Deus pudesse ocultar a sua majestade, a sua soberania, o seu poder, né? A magnificência da sua presença. Então, o povo sabia que Deus estava ali, todavia a figura de Deus, a glória dele estava oculta dentro do santuário. E apenas o sumo sacerdote é que tinha esse contato, né? Através da Shekinah, Deus ele se tornava presente, mas apenas o sumo sacerdote era quem tinha esse contato. No entanto, o povo de Israel que acampava ao redor dessa casa de Deus, eles tinham noção de que Deus habitava naquele local, de que o grande soberano do universo estava ali no meio deles. Então, o santuário serviu para ocultar, né?
Eu tenho um primo que se chama Rodrigo Silva, sabia? Olha, Rodrigo Silva. Que tá sabendo agora? Olha, em primeira mão. Eu vou sabendo agora. Mas é por causa do Silva, tá? É por causa do sobrenome. Então tá bom. Ei, deixa eu só fazer uma, antes de você falar. Sim, pode Tá falar. com frio? Não, tá ótimo. Então tá bom, porque eu tô olhando até o controle ali, qualquer coisa. Certo, não, tá excelente. Tá ótimo. Fechou. Mas Fale do seu primo. Rodrigo Silva, ele diz o seguinte, que os humanos, para que eles possam se ocultar e se esconder, eles utilizam máscaras. E Deus, na verdade, para ele se revelar, ele utiliza-se de máscaras. Aí eu já quero passar para a questão da revelação. Tá? Deus, ele se oculta no santuário, todavia ele também se revela através de alguns itens, né? Jesus, por exemplo, era Deus encarnado. Olha Deus utilizando-se de uma máscara, né, através da nossa humanidade, para que ele pudesse se revelar. E com a figura do santuário, ele também se revela através dos itens da mobília que nós temos na casa divina, né? Então Deus, ele revela todo o plano da salvação. Nós estudamos sobre lei. Se eu estiver falando demais, você me interrompe. Não, arrocha aí que a gente é doido. Vai seguindo. Que... Nós falamos sobre a lei moral algumas semanas atrás. Nós falamos sobre as outras leis, o desdobramento da lei dos 10 mandamentos, que foram aquelas outras leis que Moisés deu, as leis civis, as leis sobre saúde, beleza. Essas leis serviam como espelho para que o povo pudesse se nortear e verificarem a sua sujeira. Eles olhavam para a lei, olhavam para si e falavam assim, eu não estou consoante com as coisas que aqui estão. Então a lei, ela mostra o pecado. Como espelho, tendo a sua função ali muito bem desempenhada, ela aponta para o erro, ela aponta para o pecado. No entanto, quando mas espelho só aponta coisa boa, você acredita? Eu olho e falo, rapaz, mas tá bonito hoje. Você olha no escuro? Com os olhos da fé, com os olhos da fé. Mas quando nós vamos, Guga, para a lei cerimonial é um tipo de lei que aponta para a salvação. Porque dentro dessa proposta, da mobília do santuário, nós encontramos o caminho que nós devemos trilhar até a presença eficaz de Deus, a presença fatal de Deus, né? Então, você pediu para que eu pudesse transcorrer nesses elementos. Então nós temos, e agora a gente vai ter que olhar um pouquinho para trás, pra cá, não fica triste não, fica triste não. Mas nós temos aqui a primeira figura abaixo, nós temos o altar de sacrifício, que tipificava a paga, né, pelo salário do pecado. Todo animal deveria ser morto, e o sangue seria retirado do animal, e o sangue era levado para dentro do Santíssimo, né, porque esse sangue ele era colocado sobre o altar também. Sobre a Arca da Aliança. Mas o primeiro item ali que nós temos, a primeira peça da mobília da casa de Deus, é o altar de sacrifício, que simbolizava e tipificava a morte de Cristo, que viria futuramente. O segundo item que nós temos é a pia, e essa pia ela era utilizada para que pudesse lavar a sujeira que os sacerdotes adquiriam em decorrência de oficiarem, né, no santuário, a questão da imolação dos animais, o sangue, a poeira que eles adquiriam ali nos seus pés e também nas mãos, porque eles tinham que se abaixar para matarem, para imolarem o animal. Então eles se lavavam ali. E a gente compreende que a pia, ela também tipificava o batismo, que é a purificação dos nossos pecados, né? Sim. Depois nós temos, aqui na parte do meu lado aqui, do lado direito, nós temos aqui a primeira peça dentro de... Aqui nós tivemos essas duas peças dentro do pátio. E agora nós adentramos o lugar santo, né? E o primeiro item do lugar santo que nós temos é a mesa dos pães de proposição, que eram 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, mas que também tipificava a palavra de Deus, né? Lembra-se, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos esse elemento trazendo esse significado. O altar de incenso que está ao centro aqui, é o primeiro item que está ao centro dentro do lugar santo, que representava ali a intercessão, a oração dos santos, né? O diálogo que a gente tem que ter com Deus. Sim. É interessante que esses dois itens eles estão linkados, tanto a mesa dos pães de proposição e o altar de incenso, dentro do nosso contexto de cristão. Porque o cristianismo ele precisa fomentar um diálogo com o Todo-Poderoso, com o Criador. E quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo Deus falar a mim. E quando eu respondo para ele através das minhas orações, eu tenho um diálogo estabelecido. Então, olha que link perfeito que Deus trouxe através da mobília da sua casa, né? E, não menos importante, mas estando ali do lado esquerdo, nós temos o candelabro,
que deveria ter a sua chama acesa constantemente, representando ali o testemunho, né? Israel foi chamado de nação santa, raça eleita, povo de peculiar importância para Deus, propriedade exclusiva de Deus, então eles deveriam se comportar como tais. Exatamente. Né? E da mesma forma, tipificando nós hoje, dentro do seio cristão, nós também temos que ser a luz do mundo. Né? Cristo disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. E por último, lá em cima, nós temos a presença de Deus, que é a arca da aliança, representando exatamente a presença de Deus. E dentro da arca, para ser mais objetivo, nós temos ali 3 itens interessantes. A vara de Arão que floresceu, um exemplar do maná, né, um pouquinho do maná dentro de um jarro, e nós temos também a lei dos 10 mandamentos, representando os 3 P's. A vara de Arão representando o poder de Deus, né? Nós temos o jarro com um exemplar do maná representando a provisão de Deus, e nós temos as tábuas da lei dos 10 mandamentos representando a proteção de Deus, porque a sua lei foi estabelecida para a nossa proteção. Né? E assim nós temos todos esses elementos. E para fechar, eu quero dizer que essa mobília serve, quando Deus pediu para que Moisés pudesse construir todo esse local com todos esses itens, ele estava querendo dizer para o povo, além de que ele estava presente no meio deles, mas ele estava querendo ensinar para o povo uma forma do povo se achegar até ele, Sim. até a sua presença. Se a presença de Deus era oficializada através da Shekinah, que estava sob a tampa do propiciatório da arca, então todos esses elementos aqui, se o povo se ativesse, né, a esses elementos, eles chegariam fatalmente até a presença divina. Então, crer no sacrifício do animal para a remissão dos seus pecados é necessário, se purificar através do batismo, né, na verdade, na nossa geração, para eles tinha uma outra conotação, obviamente, mas também tinha toda essa questão de se purificar, né, de se manter longe do pecado, enfim. Sim. Nós temos a mesa dos pães de proposição, que era para o povo se alimentar do que Deus falava naquela ocasião, e hoje para nós a própria palavra de Deus simboliza isso. E nós temos ali também o altar de incenso, que é a oração, a vida de oração, e a gente compreende que uma vida cristã sem oração é uma vida fracassada. Né? Nós temos o candelabro, que era para o povo dar bom testemunho e se portar como povo de propriedade exclusiva de Deus, e depois, por fim, para que eles pudessem ser obedientes a Deus, tendo ali a lei como o código de ética e de conduta. Né? A lei, na verdade, ela estabelece ali a base do reino do governo divino. Então, todos esses elementos, se o povo se ativesse a eles estariam fatalmente juntos de Deus, próximos de Deus, da forma como Deus exatamente queria. E nós sabemos que são 7 os elementos do santuário, que tem 6, que a gente tem o Shekinah. E a lição acaba trazendo a Shekinah como uma tradução, pode ser dica de quiz também, se você prestar atenção, vai aqui, né? Mas a lição ela traz que o termo Shekinah em hebreu, cadê? Deixa eu ver. Usado em hebraico. Ele significa habitação. Tem esse significado. Tudo a ver, né? Tudo a ver com essa questão, que era a presença de Deus ali. Eu gostei muito da lição, que ela também destacou a história de um abençoadinho chamado Bezalel. E a lição ela diz assim, ó, Deus escolheu Bezalel, e aí passa um pouquinho e depois ela fala assim, Deus então capacitou Bezalel e outros artesãos com a sabedoria e habilidade. Ou seja, é como você falou, para o lar do oscilar de Deus, ele queria um cuidado, tarará. Às vezes Bezalel também não se sentia capaz, mas sempre que Deus oferece algo, ele capacita também. Eu tenho uma brincadeira, Guel, que eu sempre falo assim, se a pessoa é doida para me chamar, eu sou mais doida ainda para aceitar. Então, assim, eu só não aceito, né, e pregar, ou fazer alguma coisa, ou me envolver em algum departamento da igreja, se eu realmente já tiver algum outro compromisso antes. Certo. Mas se eu tiver de boa ali, eu falo, moço, se você é doido para me convidar, eu sou mais doido ainda. Envia-me a mim. Tipo isso, para aceitar. E Deus, ele teve essa relação com o povo. Eu tinha até separado uma pergunta ali, só que a gente discorreu bacana em cima do tema, e eu já vou pular para frente, que era sobre isso, como ser pai e ser amigo. Porque o pai, ele precisa corrigir. Né? Você, com certeza, precisa corrigir teus meninos ali direto.
e ainda assim existe uma amizade. E Deus, ele faz o mesmo com a gente. Às vezes pode parecer tipo assim, caramba, tinha os mínimos detalhes ali. Às vezes Bezalel acabou olhando e falou, rapaz, eu não vou conseguir e tal. Mas Deus, assim como ele vinha com a justiça, assim como um pai ensina, ele também vinha com o amor, com a proximidade. Exatamente. E ele tinha essa relação de amizade. E ali, agora a gente já chegando na quarta-feira, nós temos a palavra da rede semântica, que vem falando sobre santuário, e ele pede para linkar algumas. Eu linkei 4 palavras ali que para mim fez sentido. Então, o santuário, o que me veio à mente quando eu li? Veio primeiro habitação, santidade, ordem e representação. Foram as palavras que eu consegui ali linkar. Mas aí vem então a pergunta, Guel, para ti. Como nós podemos ajudar a nossa igreja a se tornar um lugar em que as pessoas possam também sentir a presença de Deus, a santidade, a ordem, a representação, a habitação, que nem eu estava linkando aqui. O que você acha que a gente pode fazer para que hoje em dia, claro que a gente sabe que não existe o mesmo propósito de santuário na nossa igreja, mas a gente também vê ela como uma casa de Deus, como uma habitação. Sim, exatamente. E o que a gente poderia fazer para que as pessoas também possam ter essa sensação? Certo. Hoje a gente compreende que, eu creio que um pouquinho mais à frente vai falar sobre o novo santuário divino que somos nós. Sim, né? Nós somos o santuário de Deus. Todavia nós compreendemos que é bíblico o fato da necessidade de todo homem se socializar, e isso, o ato de congregar, ele vai aprimorar isso, essa socialização entre irmãos da mesma fé. Sim. Né? Então, quando nós temos um templo, o nosso templo, ele precisa, assim como o santuário era muito organizado, como o santuário ele era, os sacerdotes se atinham a todos os detalhes para que pudesse deixar o santuário limpo, para que pudesse deixar o santuário organizado, nós também devemos fazer de igual forma, né? Porque nós compreendemos que o ambiente da nossa comunidade, o ambiente que nos recebe para que nós possamos nos congregar, ele também requer todos esses cuidados, porque nós recebemos não apenas a presença de irmãos, de convidados e amigos, mas o próprio Deus nos recebe quando nós chegamos nesse santuário. Então ele precisa estar organizado, ele precisa estar limpo, né? Ele precisa estar perfeito para que ele possa abrigar a presença de Deus. Então eu creio que coisas que vão facilitar isso são essas coisas, a organização, a decência, a reverência. Então isso faz com que Deus ele goste de habitar entre nós dentro de um prédio que é apenas uma edificação de tijolos, mas que se torna singular e divina com a presença dele. Né? E a gente precisa se portar como tais. E João, na verdade, entre os evangelhos, foi o primeiro a trazer ali a genealogia de Jesus de maneira diferente, porque a gente tem Marcos e Lucas, que eles trabalham com Jesus vindo ali com sua descendência ligada a Davi. Sim. E João já fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Exato. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele acabou se fazendo carne. E aí a gente chega nisso que você comentou, sobre o santuário sermos nós hoje. Porque quando Deus vem, ele se humanifica, ele traz isso, ele acaba fazendo com que esse ritual inteiro já não seja necessário, ele cumpre todos os pontos do ritual. Exatamente. Né? E ali passa-se a ter uma necessidade de uma interação mais pessoal minha com Deus. A gente tem a igreja que algumas tem encontro semanal, outra tem encontro 3 vezes, outras todo dia, enfim, inúmeros encontros. Agora o santuário vivo que somos nós também precisa ter um contato diário com Deus. Exato. Às vezes quando eu vou chegar na igreja, eu estou querendo receber uma coisa boa, mas na verdade eu precisaria estar levando algo bom. Oferecer. Quando as pessoas iam no santuário antigamente, elas levavam o sacrifício, né? Para a remissão dos seus pecados, e elas ofereciam ali realmente esse sacrifício. Hoje não se faz mais necessário a gente levar o sacrifício, mas quando eu vou também a algo, eu preciso estar entregando algo para Deus. O sacrifício sou eu, né? Sim. O sacrifício sou eu. E eu vejo que muito disso vai depender do que eu tenho diariamente, qual que é a minha comunhão diária, o meu encontro diário. Porque o santuário, diariamente, ele tinha a presença de Deus através da Shekinah ali, e por isso ele se tornava um local ali apto a isso. Sim. E hoje, eu sendo um santuário, será que eu tenho essa Shekinah? Ou será que eu busco essa Shekinah? Através do estudo da lição, através de uma leitura da Bíblia. Eu preciso ter também um encontro diário, para que nessa comunidade, quando eu chego, eu consiga estar também entregando algo daquilo que eu vivi fora. A gente precisa compreender que, embora as leis cerimoniais elas caíram em desuso,
né? Hoje não se mata mais animais para o sacrifício. Hoje nós não temos os oficiantes, que eram os sacerdotes e sumos sacerdotes, fazendo todo aquele serviço no templo. Todavia, para aquilo que apontava o santuário, nós devemos ter a nossa atenção hoje. Então, por mais que o tipo, que era a sombra das coisas que vigoravam naquela época, por mais que o tipo tenha alcançado o antítipo, né, a morte de Cristo, ele veio trazer uma nova fase de revelação do que Deus quer para nós. Antigamente era o santuário, mas o santuário continua sendo vigente através daquilo para o qual ele apontava. Então, só para fazer um adendo com relação ao que o santuário significa hoje, nós temos dentro do escopo da salvação, nós temos 3 fases distintas. Então, a salvação ela se divide em 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. Então, nós temos, por exemplo, o pátio, que compreende esses 2 itens. Nós temos um processo da salvação que se chama justificação. Aqui Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados. E nós, assim como ele morreu, devemos morrer também e nascermos uma nova criatura, representando ali a segunda peça. Correto? Certíssimo. Ok. Então, a justificação de Cristo por nós, o primeiro processo dentro do escopo da salvação, já foi realizado por Cristo. No entanto, o processo do meio, que é o processo mais extenso, porque depende de nós também, que é o processo de santificação, ele precisa ser feito. Porque nós temos ali alimentação diária através da palavra, que é o pão da vida para nós, né? Cristo é o pão da vida, mas a sua palavra, tudo aquilo que ele ensinou é também o pão de Deus para cada um de nós. A palavra de Deus nos alimenta. As orações, representadas ali através do altar de incenso, e a questão do testemunho, porque eu posso pregar, mas se a minha conduta dizer o avesso daquilo que eu estou proferindo, obviamente eu não vou conseguir levar ninguém para o céu, né? Eu não vou conseguir influenciar ninguém para o bem. Então, esses 3 itens, eles são de suma importância. Então, esses 3 itens, eles ainda são vigentes hoje, porque eles eram sombras no passado, no entanto, eles são realidade para a gente hoje. Nós devemos nos alimentar da palavra, nós devemos ter uma vida de oração, nós devemos ter uma vida consagrada a Deus e dessa forma darmos testemunho onde quer que nós formos, e nós devemos também sermos obedientes a Deus, porque se atendo a esses 3 itens, obviamente a obediência vai fazer parte da minha vida, né? E por fim, terminando, nós temos a glorificação, que é a última parte, aí já estaremos no lugar santíssimo, mas aí é a glorificação, quando nós estaremos diante da presença física do próprio Deus. E para que a gente tenha, de fato, essa presença, sem que a gente seja fulminado instantaneamente, recorda-se de Moisés? Senhor, mostra-me tua face. E o que Deus falou com ele? Calma, eu vou fazer assim, você vai ver a sombra das costas do reflexo passando na frente. Justamente, ele disse assim, ó, nenhum homem mortal pode ver a minha face, a minha glória e permanecer vivo. No terceiro estágio da salvação, nós receberemos a glorificação. O nosso corpo será incorruptível e imortal, e assim nós estaremos aptos para vivermos exatamente do lado da presença física de Deus em toda a sua glória. Olha que magnífico isso, gente. Então, essa casa que Deus construiu não foi apenas para estar próximo. Foi para que o povo pudesse olhar para a sua mobília e falar assim, a gente precisa andar dentro desse processo para que a gente possa se achegar a esse Deus que já quer estar próximo de nós. E tão distante, porque assim, Deus, quando retirou a galera do Egito, ele foi se adequando ao que o povo sabia. Sim. E aí, para que ele tivesse um grau de... para que as pessoas compreendessem o grau de importância, muitas coisas aconteceram da época que hoje a gente às vezes não compreende. Na última lição a gente falou até de um rapaz que ele foi carregando lenha e a ordem para ele foi de morte, morreu apedrejado. Aqui a gente sabe que só quem tinha acesso ao Santíssimo era o sumo sacerdote, ainda assim com um sininho, uma corda, porque se tivesse algum pecado não revelado, não confessado ali, ele acabava morrendo e tinham que puxar ele de volta. E toda essa seriedade era muito forte. Mas a lição ela conclui dizendo que aquela Shekinah, ela se afastou do santuário, mas ela retornou no menino de Belém. Ela encontrou a glória diante da qual os anjos, inclusive, se curvavam, veio simplificada, tipificada. Por quê? Hoje não precisa de todo aquele
terror que o pessoal tinha por conta do Egito, e eles respeitavam o faraó, porque o faraó também era inatingível. Sim. Um representante do povo chegava a faraó, e Deus ele teve esse cuidado de mostrar, olha gente, eu sou o Deus de vocês. Se vocês acham que um Deus é alguém que exige tantas coisas, então olha só, para chegar até mim, ao sumo sacerdote, vocês vão fazendo aqui, vão fazendo ali, e conforme o tempo foi passando, Deus ele de maneira magistral vai guiando e mostrando para o povo que na verdade ele é amor. Exatamente. Ele não tem todo esse rolê, só que a galera precisava compreender isso. E eu vi que a maestria de Deus em tudo foi para tornar as coisas mais tranquilas para nós. E às vezes a gente até banaliza. Satanás ele vem também, ele faz um rolê todo, pode dizer que é só oba-oba e deixar tudo meio que de lado, mas nós precisamos realmente estar em contato com ele para sentir essa presença e fazer com ali certeza. Toda a diferença. Guel, qual que seria a palavra da semana? Lança aí, eu te faço 3 perguntinhas e a gente finaliza. Ok, a palavra vai ser morada. Ah, tá fácil. Facinho. Tá fácil. Beleza, então, Guel, pra gente finalizar, 3 perguntinhas para você. Okay. Você acha que a presença de Deus realmente estava no meio do povo lá no deserto? Essa é a primeira. Segunda, como eles podiam ter certeza de que a presença de Deus estava no meio deles? E a terceira, e não menos importante, o que você vê que impede hoje das pessoas serem realmente um santuário para Deus? Correto. A primeira, então, é se Deus de fato estava presente. A minha resposta é sim, porque, na verdade, se eu respondo o oposto, eu iria me contradizer pelo que eu disse a princípio, que Deus ele é altamente relacional. Então, Deus ele estava ali, presente com o povo. E não apenas na figura ali da Shekinah, mas ele também demonstrava a presença dele através da coluna de nuvem, né? E através da coluna de fogo que aparecia, que guardava e protegia o povo, iluminava o povo naquela ocasião. A segunda pergunta? Como eles podiam ter certeza que Deus estava ali com eles? Eu creio que as coisas sobrenaturais que aconteciam, que o sumo sacerdote ele apenas via, mas obviamente, possivelmente ele contava para o povo, olha, era fumaça no ambiente inteiro, dentro do lugar santíssimo. Com toda certeza, ele dava testemunho do que ele sentia quando ele estava na presença divina. Então eu creio que o povo acreditava mediante isso. O povo acreditava que Deus estava ali porque o santuário era um ambiente completamente solene, né? Embora o povo eles se achegavam ali nas imediações do pátio, eles não adentravam os outros lugares, mas nós tivemos inclusive a noção dessa solenidade na morte dos dois, de Nadab e Abiú. Sim, né? Que eles levaram que ofereceram ali fogo estranho e foram fulminados instantaneamente. O povo viu que de fato Deus estava ali, porque quem entrou de qualquer forma foi fulminado por esse Deus, né? Que vem com os seus ditames, com as suas regras, né? Deus ele se aproxima do povo, mas com as suas regras, da sua forma. Então eu creio que o povo teve noção também diante dessa circunstância que aconteceu. E também da presença da nuvem, né, que fazia sombra para eles naquele deserto, da coluna de fogo que se levantava e iluminava o caminho e aquecia-os num deserto frio. Então o povo tinha toda essa noção de que o santuário trazia isso também, essa questão da presença física de Deus. Perfeito. E a última, o que você acha que tem impedido a gente de se tornar um santuário para Deus? Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus através de escolhas erradas que nós fazemos, né? Muitas vezes nós damos entrada no pecado em nossa vida e, assim como Paulo diz, que o pecado causa cisão, o pecado causa separação entre nós e Deus. Então, através das nossas escolhas, nós impedimos que a figura de Deus ela possa ser presente em nossa vida, né? Através dos nossos erros, através das nossas escolhas e muitas vezes através da nossa omissão em fazer o que é certo. Por exemplo, se eu sei que a vida cristã ela precisa se nutrir de Bíblia, de oração e de testemunho, e eu não prezo por essas coisas, então eu estou repelindo a presença do Espírito de Deus em mim, né? Da presença de Deus em mim. E dessa forma, eu crio essa cisão, essa separação entre mim e Deus. Mas eu quero deixar um recado para você, se eu posso fazer isso agora. Claro, por favor. Assim como Deus ele quis estar próximo do povo naquela ocasião, assim como Deus esteve próximo do povo na figura de Cristo, ele quer estar próximo de você hoje. Ele quer te trazer para junto da presença dele, porque é na presença dele que nós seremos plenamente saciados. Então, se achegue-se, é redundante, né? Mas se achegue até Deus,
Se achegue até Deus, porque Ele está querendo a sua presença. E você também precisa querer a presença desse Deus maravilhoso que quer o seu bem e a sua salvação. Amém. Fecha pra gente com uma oração então, Guilherme? Fecho sim. Vamos orar? Ok, oremos então. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque além de ser o nosso Criador, o Senhor é também o nosso Pai. Amém. Um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que aconselha, um Pai que educa, um Pai que protege, um Pai que quer estar próximo dos seus filhos. Verdade. Nós te agradecemos por tanto amor derramado por cada um de nós, pela tua misericórdia maravilhosa que sempre nos alcança. E pensando nisso, nós queremos que o Senhor nos ajude a trilharmos o caminho que nos levará para junto do Senhor. Amém. E queremos também que o teu Santo Espírito nos influencie a nós andarmos nos teus caminhos para que a gente possa, de fato, ter a sua presença em nossa vida. Amém. Obrigado, pois, por tua misericórdia e, apegados a ela, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos dizer em alto e bom som que nós aceitamos o sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo feito por cada um de nós para a remissão dos nossos pecados e queremos que esse sangue nos lave, nos purifique e nos torne mais próximos do Senhor, para que em breve Cristo Jesus possa nos levar para tabernacularmos para sempre no seu lado, ao seu lado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Guel, pela presença. Você que ficou aí também. Top demais, é nóis, gente. Finalizamos mais um Tina. Finalizamos mais um abraço, um feliz sábado se você está vendo na sexta. E é nóis, hein? Feliz sábado. Tchau, tchau. Valeu, galera.